Meus irmãos, a paz do Senhor. Poder tomar assento, por favor? Fique à vontade. Sinto-me alegre por poder estar aqui nessa noite, para junto com os irmãos adorar o Senhor, na oportunidade que foi nos concedida pelo nosso pastor presidente, pastor Samuel J. Marques, obrigado. Pastora Ana Miriam, sinto-me grato e confesso de dentro da minha alma que ouviria ele pregando, ou qualquer um outro obreiro da casa, que essa casa é uma bênção de Deus. Bem verdade que nós temos um celeiro com muita gente que Deus usa, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que nos lançou a oportunidade para estarmos aqui. Hoje, na verdade, tinha uma agenda no setor 11 de São Mateus, Mistério do Belém, e mudamos lá a agenda para estarmos aqui. Gosto de ser submisso e o pastor sempre, desde quando o conheci, o pastor sempre me estendeu a mão, me apoiou e eu sinto-me grato por isso. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis 37. Gênesis 37 e o versículo de número 19, 18 e 19. Você encontrou? 37, 18. De longe eles os viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Você pode falar: lá vem o grande sonhador. Interessante dentro da escrita que o próprio escritor aqui, ele já fala: lá vem o grande sonhador. Eu estava meditando na palavra do Senhor e essa palavra ela ardeu no meu coração. Eu louvo a Deus que eu procuro estar sempre lendo a Bíblia. E Deus, Ele tem nos dado algumas mensagens para serem pregadas. E eu estava observando nesse trabalho, que é um trabalho de gratidão, um trabalho de agradecimento, reconhecer as grandezas daquilo que tudo Deus tem feito. E uma coisa já de antemão, eu agradeço por tudo o que Deus tem feito na minha vida, no decorrer deste ano, em todas as coisas que Ele tem realizado, desde quando Ele me chamou, desde quando Ele me escolheu para servir a Ele. Observando dentro deste capítulo de número 37, eu vejo uma obra gloriosa da parte de Deus, onde Jacó, ele habitava na terra das peregrinações, um lugar onde eles peregrinavam. Deus tinha planos com o povo para tomarem posse de algumas áreas, de algumas regiões que era já promessa de Deus. E a Bíblia mostra claramente que este homem, na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã, Deus tinha um projeto para realizar neste lugar. E a Bíblia mostra claramente que tinha o José com 17 anos de idade, onde Deus decidiu realizar uma obra na vida dele. Deus poderia muito bem ter permitido José ter sonhos com uma idade mais nova ou com uma idade mais velha, mas Deus escolheu ele exatamente com essa idade de 17 anos. E uma coisa que eu aprendo dentro da lição na vida de José é que José, ele tinha um propósito diante da presença de Deus e obediente demais ao seu pai. A Bíblia diz que ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Uma grande obra Deus tinha na vida de José. E nos mostra a Bíblia Sagrada que José, ele não é o filho de Leia, ele é o filho de Raquel. Os seus irmãos conspiraram contra ele, porque Deus tinha um plano diferenciado na vida de José. E a Bíblia diz claramente que a mão do Todo-Poderoso estava com ele. E José era aquele que Deus usava para levar mensagens, notícias a respeito de tudo que o seu pai mandava, de tudo que o seu pai ordenava. José, ele sendo de confiança, ele tinha as palavras que era direcionada pelo pai para trazer aos seus irmãos. Poderia ser o irmão mais velho para trazer a palavra, para trazer as notícias, mas a Bíblia diz que Deus escolheu José.
E José, ele é presenteado pelo seu pai com uma túnica de várias cores. A Bíblia mostra claramente que o seu pai achava graça em José, tinha um amor muito grande por José, porque José era o filho da velhice. José era o caçula, aquele que o Senhor permitiu que viesse nascer depois da velhice. E a Bíblia diz então que José, ele ganha essa túnica do seu pai, e agora esta túnica que ele usa, ela causou inveja nos olhos do seu irmão. O interessante é que quando ele coloca a túnica, Deus começa a dar sonhos para José. Parece que o diferencial de Deus chega na vida de José, porque o seu pai sabia que José, ele era diferente dos seus irmãos. José, ele foi escolhido para uma grande obra e para um grande legado da parte de Deus. Deus escolhe e chama quem Ele quer. Deus, Ele nomeia quem Ele quer. Deus, Ele dá sonhos para quem Ele quer. E uma coisa que eu observo dentro da Bíblia, que quando José começa a ter sonhos, José quer compartilhar a sua alegria junto com os seus irmãos, junto com a sua família. É coisa boa nós compartilharmos a alegria daquilo que Deus tem na nossa vida, daquilo que Deus realiza nas nossas vidas. É bom demais compartilhar sonhos, projetos, planos e coisas gloriosas que vêm da parte de Deus. Deus permite nós sonharmos. Sonhar é algo natural. Toda pessoa sonha, ela se deita e Deus permite que essa pessoa venha ter sonhos. É bem verdade que tem sonhos que são tenebrosos, tem sonhos que causam espanto, trazem medo, mas tem sonhos que são revelações de Deus. Tem sonhos que é o próprio Deus mostrando que Ele tem projeto na tua vida. Tem sonhos que Deus permite que eu e você venhamos ter, para que possamos ter certeza da chamada, da obra e daquilo que Deus tem para realizar. Será que é pecado sonhar? É pecado sonhar em ter um carro bom? É pecado sonhar em ter uma casa boa? Será que é pecado sonhar em ter um bom emprego, em ter uma boa posição, em se destacar diante de algumas situações? Será que é pecado sonhar uma mulher já de idade querer ter filhos novamente? Eu observo dentro da Bíblia que sonhar não é pecado, sonhar é coisa natural, mas no sonho Deus se revela, no sonho Deus fala, no sonho Deus entra, no sonho Deus coloca a mão para que a obra dele venha a ser realizada. Eu observo dentro da Bíblia que o sonho é um meio de Deus falar com quem Ele quer. Não é pecado sonhar. Você pode sonhar para ter o que você quiser. A Bíblia nos mostra claramente no livro de Gênesis, no capítulo 28. A Bíblia diz no versículo 12 em diante que José estava, ou que seja, Jacó, estava fugindo da presença dos seus irmãos. E de repente, no meio da trajetória, Jacó decide deitar-se para dormir, para descansar. A trajetória é longa, a caminhada é longa, e Jacó, ele se deita em meio a um lugar e começa a ter sonho. E a Bíblia diz que ele tem um sonho que aparece uma escada da terra até o topo do céu. E quando ele começa a ver nesse sonho, ele observa que esta escada tem anjos descendo, tem anjos subindo. É projeto, é plano de Deus. É Deus mostrando para Jacó que o que ele tem com ele é grande, que o que ele tem com ele é coisa gloriosa. E eu já quero dizer para você que está aqui nessa noite, nesse trabalho de gratidão, Deus tem planos com você. Deus tem coisa gloriosa para você. Sonha! Não é pecado sonhar. Sonhar em alcançar, conquistar, crescer. Sonhar em ser. Sonhar em estar cada dia melhor. Não é pecado. A Bíblia mostra que os irmãos de José, quando ouviram o sonho de José, se preocuparam, invejaram. Como é que pode ele sonhar assim? Nos colocando no sonho e nos diminuindo no sonho, fazendo com que nós venhamos ser servos dele. A Bíblia diz que os irmãos de José maquinaram contra ele. Um paralelo dentro de Jacó é que Jacó vê anjos subindo e descendo, e a escada é a mesma. A escada é uma só. A mesma escada que tem anjo subindo, tem anjo descendo.
Uma coisa que eu achei interessante dentro do texto de Jacó é que os anjos não se topam um no outro. Eles respeitam quem desce e respeitam quem sobe. É um sonho, mas Deus está mostrando que tem momentos de subir e momentos de descer. Eu tenho que saber que no ciclo da vida tem altos e baixos. Tem momentos que eu possa estar feliz, mas tem momentos que Deus possa permitir que nós venhamos chorar. A roda gigante, ela faz essa função. Ela coloca alguém em cima e o de cima depois embaixo. Então Jacó, ele viu que o plano de Deus era grande. Mas no versículo 13, 14, está escrito que no topo da escada, depois do último degrau, estava Deus. Ou seja, Deus está mostrando a escada de subida e descida. Eu tenho que respeitar quem sobe e quem desce. Tem gente que Deus permite ficar um tempo em cima, depois ela desce. E tem outros que Deus permite ficar um tempo embaixo, depois sobe. E uma coisa que eu preciso entender é que Deus coloca em cima quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. E o interessante disso tudo, que a escada tem degraus. Para você chegar no último degrau, você tem que pegar o primeiro. E você vai subindo de forma ao qual os degraus te convidam segundo o teu esforço. Se você for fraco, você não aguenta nem 3 degraus, você já volta rapidinho. Mas os anjos sobem e descem, e não se topam um no outro. Porque hoje em dia o negócio é sério. Tem gente subindo e descendo, mas estão topando um no outro. Tem gente que não quer ver alguém subir, e tem gente querendo ver alguém descer. Tem gente que não aceita ver quem Deus põe em cima, e tem gente em cima falando, levanta que está embaixo. Uma coisa é certa, que os degraus da escada na hierarquia, ele sobe até o final e tem o último. E no topo do degrau tem Deus. Uma coisa é certa, você pode subir a escada, mas você nunca chega no topo acima, porque acima de você tem um Deus. Acima de cada um de nós tem um Deus no controle de tudo. Deus está mostrando para Jacó, Jacó, pode sonhar, o seu sonho é terreno, o seu sonho é terra, mas é necessário que você venha estar com o teu coração no céu. Todo sonho para se cumprir, é necessário que a minha vida, o meu coração venha estar no céu. Assim Deus vai saber que eu não vou trocar nada da terra pelo que o céu tem para dar. Aleluia! Deus, Ele permite sonhos, mas depende da pessoa para que os sonhos se cumpram. Depende muito de você. Porque se você sonhar para benefício do reino, Deus vai ter prazer em realizar o sonho. Deus vai ter prazer em fazer com que o sonho da sua vida venha a ser concretizado. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração? Se o teu coração estiver na terra, sinto muito, você vai ter sonhos e vai ser frustrado. Você não vai ver o sonho se cumprir. Se você tem sonhos e está topando na subida e na descida, sinto muito. Se você atrapalha quem sobe e não aceita quem Deus põe em cima, os seus sonhos não vão se cumprir. Na hierarquia dos anjos, um sobe, outro desce, sem encostar um no outro. Fala para quem está ao teu lado, eu não quero impedir você de subir. Eu quero ver Deus realizar na tua vida. Agora eu quero chamar a atenção sua em uma coisa. Quantos finais de ano e projetos e cultos de gratidões, e quantas propostas, quantos anos a gente vem buscando em dezembro e falando, Deus, eu vou melhorar. Deus, eu preciso. Deus, coloca a tua mão. Fazemos propósitos com Deus, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e parece que as coisas continuam da mesma coisa. Parece que não há mudança. Eu observo dentro desse texto de José, que José, ele é chamado por Deus, e quando os irmãos ficam sabendo do que Deus tem para a vida dele, os irmãos pretendem vender José. Os irmãos de José maquinam algo contra a vida dele. Os irmãos de José viram ele vindo, e à distância eles falaram, olha ele vindo aí,
Olha ele aí. De longe viram antes que chegasse, conspirando contra ele. A inocência de José no texto é muito grande. José, ele está indo diante da forca e não está vendo. É difícil quando você confia em alguém, é seu irmão, e ele está maquinando algo contra você. É difícil quando você senta na mesma mesa com seu irmão e ele está arquitetando algo às escondidas com outros irmãos para te matar, para destruir os teus sonhos, para acabar de uma vez com aquilo que você tem como plano. E uma coisa que eu aprendo aqui dentro desse texto, que antes de José sonhar, Deus sonhou. Você sabia que Deus sonha por nós? Não sabia não? Tem sonhos que é o próprio Deus que sonha. Eu vou fazer um exemplo aqui dentro disso. O pastor Samuel estava tranquilo lá na Vila Buenos Aires, e foi um sonho de Deus. Deus falou: vou levar ele lá para Itapevi. Eu que quero levar. E eu falo com toda a liberdade. Quando o pastor chegou aqui quebrando tudo, tenho certeza que teve muita gente que falou: esse pastor está doido. Como é que destrói patrimônio? Como é que faz um negócio desse? E ainda num momento de grande crise. E alguém falou: ih, nós vamos ficar sem igreja. Aí quando começou a cultuar aqui embaixo, alguém falou: vai ficar no porão para sempre. É pessoas que o sonho dela é desse tamanho. Elas não conseguem somar com o sonho de Deus. Tudo na minha e na tua vida primeiro constitui céu. Se o céu projetar para você, acabou, meu irmão. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1, que do coração do homem vem planos e projetos. A resposta branda, ela vem da boca do Senhor. Eu posso projetar muitas coisas, se não passou por Deus, eu vou ser frustrado naquilo. Por isso que é necessário eu me envolver naquilo que Deus queira. Por isso que é necessário eu estar fazendo conforme a vontade de Deus. É igual relacionamento. Toda pessoa que se relaciona com outra, ela sabe muito bem se essa pessoa é para ela ou não, se é apenas um ficar, se é apenas momentâneo. Toda pessoa que se relaciona de um sentimento, ela sabe se vai ser esposo, se vai ser esposa, ou isso ou aquilo. Ninguém passa por enganado, irmão. Mas a Bíblia nos mostra claramente que o adversário, em meio a tudo que se relaciona, o adversário, ele quer atrapalhar. O adversário, ele quer interferir. O adversário não quer ver eu e você cumprindo na nossa vida os sonhos de Deus. A Bíblia diz que Salomão escreveu que a inveja é podridão de ossos. Já pensou, irmão? Uma pessoa que tem inveja é podridão de ossos, que não aceita ver Deus fazer. Tem gente que não faz e impede quem Deus quer fazer. Tem gente que não trabalha e impede quem quer trabalhar. Tem pessoas que Deus convoca, Ele que escolhe. E uma coisa que eu aprendi dentro desse texto lendo, sabe o que é? É que Deus não erra na escolha. Alguém pode falar: errou, blefou. Irmão, Deus não erra. Quando Deus escolhe, é perfeita a sua escolha. Alguém pode olhar e falar: está arrebentado, está destruído, está derrotado. Irmão, Deus escolhe, Ele levanta. Quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza. Você não está aqui em vão. Quer seja um adolescente, um jovem da mocidade, irmã, irmão, você que está aqui nesta noite, é Deus que te escolheu. Ele se responsabiliza. Quem tem certeza que Deus escolheu, dá um glória para Ele aí. É Deus que te escolhe. É Deus que te chamou, menina. Você que colocou a mão no queixo, alguém pode te olhar e falar: ela não. Se Deus falou é minha, acabou. Se Deus falou eu quero, acabou. Se Deus falou eu vou levantar, acabou. Se Deus falou eu vou exaltar, acabou. Se Deus falou eu vou fazer a minha obra, acabou. Ninguém pode colocar a mão. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem quer que Deus tenha um plano na tua vida aqui, levanta a tua mão e dá glória a Ele nessa noite. Deus não erra na escolha. Deus, Ele é perfeito em tudo.
E José sabe muito bem que o Deus que tem planos com ele, que deu sonhos para ele, vai se cumprir. Uma coisa que eu acho interessante, esse texto ele destaca José como alguém sonhador. E José ele foi um jovem cujos sonhos se tornaram realidade. Porém isso não significa que a realização desse sonho ela foi fácil. Certamente houve momentos de muitos desespero, de muitos desânimo, de muitas adversidades. Entretanto José perseverou. Pode vir o desespero, pode vir a perseguição, pode vir necessidade, pode vir a luta. O Deus que te chamou é o Deus que realiza sonhos. Deus tem prazer em cumprir. Uma coisa que eu aprendo na vida de José é que ele nunca desistiu. Você não pode desistir, você tem que perseverar. Está escrito no livro de Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meu irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que não é vão o seu trabalho. Tem um Deus que tem prazer em cumprir. Você pode passar as maiores frustrações do mundo, você pode passar perseguições dentro de casa como José passou, mas se você tiver uma vida com Deus, a volta por cima é certa. Ei, as suas lágrimas ela pode ter início, mas vai ter fim, porque vai se transformar em alegria. Tem um Deus que trabalha e peleja por aqueles que nele esperam. Quem espera em Deus aqui? É bem verdade que nós temos que melhorar a cada dia. É bem verdade. É bem verdade que nós temos que a cada dia se aprimorar, a cada dia fazer por onde, a cada dia vigiar. Mas tem um Deus que tem sonhos. Primeiro Deus sonha no céu. E eu vou te mostrar na Bíblia que primeiro Ele projeta lá, para depois surgir alguma coisa no nosso coração. É Deus que projeta, é Deus no plano, é Deus na obra, é Deus contigo. Alguém pode querer colocar o pé para você tropeçar, Deus faz você passar por cima. Alguém pode maquinar contra a tua vida na trajetória, Deus cega o teu inimigo como ele cegou no livro de Gênesis 19, resgatando Ló e a sua família. Tem um Deus no nosso meio que age no secreto. Tem um Deus no nosso meio que conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa estabilidade, Ele conhece e sabe muito bem do temperamento de cada um de nós, até onde nós possamos aguentar. E Deus me trouxe essa palavra hoje para te dizer que o sonho que Ele tem para a tua vida vai se cumprir, vai se cumprir. Não desista. Não desista, persevere. Pode sonhar, jovem. Tem um Deus que está te vendo. Você acha que Deus vai permitir você vir aqui para louvar o nome dEle, participar do culto e nada acontecer na tua vida? Deus tem planos com você. 10 jovens na cidade de Guarulhos, isso aqui é para os jovens, fizeram um propósito. Falaram: ó, quando nós entrarmos na faculdade, vamos fazer um propósito, que quando nós se formarmos, vai ser para a glória de Deus. E todos nós 10, nós vamos oferecer um ano do nosso diploma para a obra de Deus. No meio dos 10 se formou 3 médicos, 4 desembargadores. Só pediram coisa grande. Quem é de Deus não fica em superfície, não. Quem é de Deus quer coisa grande. Quem quer coisa grande? Não estou sendo ganancioso, não. Entenda a palavra que eu estou aqui administrando aqui, ó, que o Senhor falou comigo. Esses jovens estudaram, se dedicaram. Os 10 alcançaram o diploma. E tem uma jovem que ela foi para a Índia. E ela está lá na Índia, já faz 3 anos. Ela foi para ficar
Já faz 3. Atuando na área da medicina sem cobrar nada, cuidando das pessoas. Quando você projetar alguma coisa para a tua vida, fala: Deus, eu posso. Deus, o Senhor está. Esse diploma é para a glória do teu nome. Tem pessoas que estudam e parece que quando elas alcançam, é para o seu próprio ego, é para o seu próprio deleite. Sabe o que acontece? Vai ficar frustrado. O negócio não vai durar muito não. Vai ficar na prova. Agora, quando o negócio é para Deus, quando é para Deus, o céu se move ao teu favor, meu irmão. Qualquer cargo, irmão, político, ator, jogador de futebol, qualquer posição que possa ser ocupada na terra, se você falar: Deus, é para a tua glória, irmão, Deus honra. O prazer de Deus é te ver alegre. O prazer de Deus é te ver conquistando para o nome dele ser adorado. Irmão, a honra é tua porque Deus te honra, mas a glória continua sendo dele. Deus, ele tem honra para quem está aqui nessa casa, nessa noite. Então quando você começar, você já fala: Deus, eu quero um diploma para a glória do teu nome. Eu quero posição para a glória do teu nome. Não deixa nada subir no meu coração que não seja da tua vontade. Tudo seja para a glória do Senhor. Aí você vai ver as coisas acontecerem. Você pode ver que tem gente que começa a louvar e é uma bênção. Aí no decorrer do tempo começa a louvar demais, humilha quem não sabe, dá risada, zomba, escarnece. A Bíblia diz que Deus abate o exaltado, e Deus exalta o abatido. Tem pessoas que têm sonhos que estão com pedra em cima porque alguém zombou. Tem pessoas que queriam louvar, não louvam mais porque alguém deu risada. Tem pessoas que tinham uma chamada para pregar, para tomar uma posição diante de um ministério, e uma atitude de alguém que está na mesa fez ele desistir. E antes da pessoa louvar, antes da primeira apresentação dela, Deus falou: eu tenho chamada contigo. Ou você sobe antes de Deus falar? Tudo na nossa vida se cumpre depois que Deus fala. Nosso Deus não é mudo não, irmão. Oh, glória. Tem um Deus aqui no nosso meio que fala. Tem um Deus aqui no nosso meio que fala. Alguém um dia pode ter olhado para você e falado: para ele não. Aí Deus falou: é meu. Vou fazer a obra. Vou levantar, vou batizar com o Espírito Santo. Vou encher do meu poder. E o meu nome vai ser adorado pela boca dele. Você não pode desistir devido a torcidas. Você não pode desistir devido às pessoas que querem te fazer parar. Alguém está querendo acender um farol vermelho na tua vida, sendo que o verde de Deus já está aberto. Pode passar, eu quero te honrar. É Deus que te escolheu. Ele escolheu você. Uma coisa que eu aprendo e vejo biblicamente falando, que no meio de muitos Deus chama um pouquinho só. Ele escolhe só um pouquinho dos que Ele quer. Os sonhos de José, eles foram inspirados pelo próprio Deus. Gênesis 37, do 9 ao 11. O próprio Deus trouxe inspiração. Será que tem alguma palavra terrena melhor do que a inspiração de Deus? Deus inspirando. Deus falando: eu sou. É comigo. Eu tomo a frente. Irmão, chega de acabar ano e entra ano e continuar da mesma forma. Chega disso. Nós precisamos alcançar. Irmão, eu não tinha nada, hoje eu tenho loja minha. Eu andava com chinelo de 2 tiras, hoje eu escolho o sapato que eu quero. Mudei de casa para uma casa grande que Deus me deu. Fui olhar lá, tinha mais de 6 pares de sapato novo, que eu nem sabia que tinha. Mais de 50 pares de sapato, sei quantos ternos. Saí dando pro povo. Falei: Jesus, o que é isso? Eu falei: eu cuido. Eu que te chamei, eu cuido de você. Irmão, se eu fosse olhar por tantos empecilhos da vida, eu não estaria nem aqui em Itapevi, eu estaria correndo mais perto de casa. Eu viajo
viajo quase 80 quilômetros para estar aqui, com o maior prazer. Eu saio de casa, eu escolho do carro que eu quero. Outra hora era de ônibus. Quando eu congreguei com o pastor lá na Vila Buenos Aires, os cultos eu ia era de ônibus. Deus dá, Deus dá condições. É Deus que te chamou e te escolheu. Se não deixa ninguém se intrometer nos teus sonhos para destruí-los. Não deixa ninguém entrar para destruir o que é plano e projeto de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a vir para cá, alguém falava: para que congregar tão longe? Fica aqui mesmo, fica aqui com a gente, vem para cá, congrega aqui no IP, Pastor Santino. Não, congrega aqui, ó, na Rua da Bica, aqui, não, Pastor Deró, aqui em São Mateus está mais perto. Eu falei: não, Deus tem um negócio comigo ali. Não importa a distância, se a notícia veio do céu, o Pai mandou, vai ter surpresa, vai ter vitória, vai ter conquista. Deus não vai permitir frustrações na tua vida para você se casar e se separar, para você viver em idas e vindas de derrota. O Senhor está falando ao meu coração que aquele que Ele tem reservado para você, aquilo que é para a tua vida, Ele vai realizar. É Deus que está inspirando. Eu preciso finalizar esse ano na inspiração de Deus. Eu preciso. Isso é pessoal, é individual. É cada um na sua individualidade, recebendo a inspiração de Deus. É Deus. Vou falar de novo. Primeiro Deus sonha no céu, para depois você sonhar na terra. Primeiro Deus vai arquitetar lá em cima, o arquiteto poderoso, o construtor, para depois você fazer terrenamente. A Bíblia nos mostra então que muitos sonhos que nascem em nossos corações foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizá-los e cumprir os seus próprios em nossa vida. Irmão, é coisa boa quando Deus cumpre o próprio dele. É eu andar na contramão do mundo. É eu saber que a escada sobe e desce, mas eu respeito quem sobe e quem desce. É eu estar diante do projeto original de Deus. A Bíblia diz que o sonho de Ana era de ter um filho. Era um sonho de Deus também. Por que era um sonho de Deus? Porque o filho de Ana que ia vir seria o Samuel. Eu até preguei sobre as 4 gerações aqui da vida de Eli. Eu falei sobre a geração de Eli, que é o pai que não está nem aí para os filhos. O filho faz o que quer, pinta, borda, dentro da igreja, tudo dentro da igreja. Eli deixava Ofni e Finéias fazer o que queria. Deu o que deu. Morreu logo os dois numa tacada só. A notícia chega ao ouvido do pai. Nunca vi uma morte tão tremenda. Caiu da cadeira e morreu. O que é isso? A geração de Eli é a geração dos pais que deixam os filhos fazer o que querem. A geração de Ofni e Finéias são os filhos que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. A geração de Icabote é a geração sem a glória. Mas a 4ª geração, que vem no capítulo 3 de Samuel, é a geração de Eli, a geração de Samuel. 1 Samuel capítulo 3. A geração de Samuel é a geração que faz a diferença. Você pode observar que Deus chamou Samuel 4 vezes. Na primeira vez ele foi até Eli. Na segunda vez ele foi até Eli. Antes que a lâmpada do templo de Deus se apagasse. Deus falando com o menino. O menino foi colocado do lado da arca de Deus. Olha que coisa tremenda. E Deus se manifestou para falar com ele. Só que ele não conhecia Deus. A Bíblia mostra que o Senhor chama ele uma vez, 2, 3. E nas 3 vezes ele vai até Eli. As 3 primeiras vezes é Deus querendo falar com Eli, mas ele não escuta. A segunda vez é Deus falando com Ofni e Finéias, eles não escutam. A terceira vez é Deus falando com Icabote. Como que uma pessoa vai escutar Deus sem a glória dele? Aí na 4ª, que ele volta lá, a Bíblia diz que ele fala, é Deus falando. Quando a voz vem de novo, você fala que o teu servo. Oh, que coisa boa ouvir a voz de Deus. Qual geração você faz parte?
A de Eli, a de Ofni e Finéias, a de Cabote. Tem lugar por aí que agora já foi faz tempo, irmão. O culto é temperatura zero. Tem lugar por aí que você pode plantar bananeira que não sai nem glória. A nossa igreja aqui é uma igreja boa. A nossa igreja aqui é uma igreja que tem presença do Espírito Santo. E uma coisa que eu levo comigo, eu prego dentro do Brasil e fora, em muitos lugares aí no mundo. Eu tenho comigo um negócio, que a igreja ela é a cara do pastor. Se o pastor é um morto, a igreja é morta. A igreja não tem vida. Se ele não dá nem glória, você não vê ninguém levantar a mão, porque isso vem dele, é o reflexo. Agora, quando o pastor é avivado, aqui há até dificuldade para pregar, porque o pastor dá lugar. Agora, quando o pastor é fogo puro, a igreja é fogo puro também. Então a Bíblia diz então que Deus tinha um sonho para realizar na vida de Ana. Era o sonho de Deus. E Ana também tinha o sonho de querer ter filho. Não juntou tudo, o útil ao agradável. O bom para ser beneficiado é Deus. Quando ela teve o sonho, já era do céu o projeto, porque do ventre dela ia nascer o Samuel, que Deus ia usar para repreender a autoridade. Deus ia usar Samuel para descer a casa de Jessé o belemita. Deus ia usar Samuel para repreender quem andava errado. Deus ia usar Samuel. Samuel teve 5 ofícios. Então era plano de Deus. Ele já nasceu com uma chamada, porque era sonho de Deus para se realizar na vida de Ana. Na tua vida não é diferente. Deus quer realizar na tua vida. Ele tem pressa com você. Ele tem coisas grandes. Ele tem, viu, moça? Deus tem. E você veio hoje aqui, você falou: Deus, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. E o Senhor, Ele manda te dizer que Ele tem coisas grandes preparadas para a tua vida. Como está em Salmo 126, está escrito que o povo voltou para Sião. E eles estavam como os que sonham. Quando eles observaram tudo que estava acontecendo, parecia um sonho. Me belisca, é verdade. E o Senhor está falando comigo que o que Ele tem para realizar na tua vida é coisa tão grande, que vai ter hora que você vai pensar que está sonhando, mas você vai ver que é realidade. O nome dEle na tua vida vai ser adorado. E o Senhor falou comigo que Ele entra nos teus sentimentos, na tua vida sentimental. Deus tem visto as tuas noites, as lágrimas que você tem derramado lá no seu quarto. O inimigo tem lutado continuamente contra você, para querer fazer você desistir, para querer fazer você voltar para trás. E Deus tem te sustentado, tem te tomado pela mão dEle. E Ele manda te dizer que os teus sentimentos também é dEle. Ele vai realizar ações na tua vida, e o nome dEle vai ser adorado. Quem pode dar glória? Caramaia. Oh, Aracanchori amara séria ai. Urabacandarema choriacaiam tergia. Uramancho comanahácia. Alabachuri me canta ramaia. Urabancho comantergia sorgia. Se você almejar o que o céu tem, o que o céu oferece, as dádivas de Deus, pode ter certeza que o sonho terreno é pequeno. Deus tem coisa grande para te dar. Deus tem coisa grande para a tua vida. Aleluia. Olha para mim, irmão. Eu me lembro que quando eu viajava de primeira, quando eu congreguei, antes de congregar na Assembleia de Deus, estou falando mal do ministério, congreguei de forma alguma, que foi uma sala de aula muito boa para a minha vida. Mas eu viajava de ônibus sacoleiro. O que é sacoleiro? É o povo que vem de fora comprando a 25 de março, Braz. Eu viajava naquele ônibus. Irmão do céu, tinha noite que eu acordava com um manequim caindo na minha cabeça. É verdade. Uma vez a minha esposa falou: Deus vai mudar nossa história. Eu viajava, o meu filho pequenininho, Lucas, que hoje tem 23, ele dormia nos meus pés. O Lucas com 5, 6 anos de idade já viajava comigo. E Deus usou a boca da minha esposa. Deus vai mudar nossa história. Ganhamos muitas almas
viajar e falava, você não precisa pagar não, você só prega a palavra à noite. Aí eu viajava com eles, já tinha um espaço para mim, para minha esposa, para meu filho. Aí eu pregava à noite. Quando o ônibus saía de São Paulo, pegando a Avenida Bandeirantes, a Bandeirantes, olha quem estava na Bandeirantes, pastor, pode pregar. Aí eu colocava de pé e começava a pregar. Aí ali gente chorava, caía endemoniado dentro do ônibus, mas orava. Deus fez uma obra dentro do ônibus na minha vida. E eu não entendia. E eu estava satisfeito. Eu estava tranquilo. Porque não deixou faltar nada. Eu morei dentro de um cômodo que não tinha porta, era uma cortina balançando. Só cabia a cama de casal. Eu ia para a consagração. Minha esposa dirigia o círculo de oração. E eu feliz. E Deus falava, tenho planos contigo. Aí Deus usava profetas e falava, olha essa estrada. Olha essa estrada. Vou te levar. Vou te usar. Olha esse pássaro de ferro. Olha isso, olha aqui. Tudo. Deus nunca deixou de cumprir, porque o sonho primeiro foi dele. Deus me resgatou do mundo da perdição. A minha esposa sonhava, porque nós íamos no culto, eu desviado, ela olhava e falava, queria tanto te ver pregando igual o pastor prega lá. Eu estava vendo 4 pastores. Tá doido? No dia que me batizaram numa igreja, que eu não estou nome, quase que eu morri afogado. Eu estava ruim, drogado, bêbado. Me jogaram na água lá, irmão. Meu Deus do céu, eu vi Jesus embaixo d'água. Foi, mas era plano de Deus. Deus tinha um projeto, Ele permitiu eu passar por tudo aquilo. E o melhor de tudo, eu fui o último a ser batizado. Já tinha passado tanta gente lá nas águas, e a água parece que ela estava até meio piscina. Era plano de Deus. Por isso que nós não podemos ficar reclamando, murmurando. Deus, Ele tem algo para fazer. Viu, minha irmã? Você é de camisa vermelha. Deus tem. E Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque é Ele que prometeu. Deus é dono de tudo. E Ele vai cumprir na tua vida, queira Satanás ou não. O Senhor está mandando te dizer que está chegando um tempo novo. Está chegando coisas novas. Oh, aleluia! Algumas portas têm se fechado e a irmã tem falado, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor está falando, louva o meu nome. Louva o meu nome porque eu tenho um melhor para dar. Irmã, Deus está mandando dizer para a irmã que tem até pessoas que Deus afasta da gente. A gente pensa que é amigos. E tem coisa que Deus faz que dói. Mas lá na frente a gente vai entender. Você está entendendo? Tem pessoas que Deus afasta. E o Senhor está falando ao meu coração que o tempo para a sua vida chegou. Oh, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Você pode dar um glória para Ele? Pode? Tenho que terminar. Deixa eu concluir aqui, já termino. Olha aqui para mim. Samuel foi o filho de Ana que ela sonhou. Um homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento histórico no povo de Israel. Deus tinha um plano na vida de Samuel para um momento histórico. Olha para mim. Você pode nascer da menor família que for. É você que Deus vai usar para fazer a diferença. É você. Você pode ver que está escrito nos 4 evangelhos. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio da onde? De Nazaré. Em Filipenses 2,13, Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua. Tanto o querer é dele, como o realizar também é dele. É Deus no controle, irmão. É Deus na obra. O próprio Deus garante realizações dos nossos sonhos. Oh, glória a Deus.
E a perseverança é o grande trunfo dos que sonham. Quero repetir para você gravar isso com você. Que esse final de ano não seja como os outros. Que não seja um início de janeiro e aquela mesmice. Que os nossos propósitos com Deus possam ser bem-sucedidos e alcançados. Quero que você grave isso contigo. Deus quer realizar na nossa vida. Deus quer realizar na sua. Por mais que alguém duvide, por mais que alguém desacredite, Deus tem pressa. Ele quer fazer. Então a presença de Deus é o segredo para que nós venhamos perseverar, segundo a vitória de todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos na Bíblia. O próprio Jesus disse: pela perseverança que vocês ganharam a sua alma. Isso está no Evangelho de Lucas 21:19. A nossa perseverança faz nós ganhar a alma. Deus tem planos com cada um de nós. Deus tem obras com cada um de nós. Eu me recordo que quando Deus ele me chamou, quando Deus ele começou a realizar, a primeira pessoa que somou comigo foi a minha esposa. Porque não andarão dois juntos se não tiver acordo. Eu louvo a Deus porque dentro de casa teve alguém que falou: estou contigo. Eu me lembro como se fosse hoje, uma certa feita, Deus fez um propósito na nossa vida. Deus falou conosco em um propósito, e nós oramos e buscamos. E a minha esposa, ela falou: se for para a gente comer pão, nós vamos comer pão. Se for para comer arroz, nós vamos comer arroz. O que tiver. Se é Deus que chamou, vamos esperar. Será que a gente tem o mesmo propósito hoje? Será que a gente tem a mesma confiança hoje? José, ele sempre alimentava a esperança de ter o seu nome mencionado diante de Faraó. E com essa perseverança, o seu sonho finalmente foi concretizado e concluído. Você pode ver em Gênesis 40, versículo 14 e 15. José, ele falou diante do copeiro e do padeiro. Quando o copeiro recebeu a revelação que José deu, ele falou: lembra de mim quando você estiver com o rei. Uma coisa que eu acho interessante na vida de José é que há uma semelhança com o ministério de Jesus. Como assim, pastor? É porque José, ele teve dois salteadores do lado dele, o copeiro e o padeiro, que vieram como presos para dentro do presídio. Um morreu, o outro ficou vivo. Com Jesus a mesma coisa, dois salteadores, um na direita, outro na esquerda. Um morreu, o outro ficou vivo. Jesus, ele era o filho mais amado. José também é o filho mais amado pelos pais. Você pode observar que Jesus no ministério, ele cuidava de um pequeno rebanho de ovelha também. E a Bíblia diz que o próprio José também tinha o mesmo trabalho. Se você observar dentro desse perfil, você vai achar pelo menos 15 dentro do perfil de Jesus com José, de semelhança, de tudo que passou. Então eu aprendo e vejo dentro da Bíblia que a nossa vitória ela é garantida pelo Senhor. A vitória só é prometida aos que perseveram até o fim. Mateus 24:13. Quando você persevera até o fim. E também em Daniel, capítulo de número 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque no fim dos dias estará a tua sorte. Posso pedir para se pôr de pé, pastor? Você pode se colocar de pé. A Bíblia nos mostra claramente que o sonho do grande líder africano, o Nelson Mandela, ele tinha um sonho de ver o povo da África receber uma certa liberdade. Isso ficou notório e é lembrado até hoje. Se você for ver também, teve um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, 7 anos, 7 vezes, melhor dizendo, 7 vezes ele tentou ser presidente e não conseguiu. Depois da 7ª ele conseguiu. Ele não desistiu do sonho. Deus tem um plano com você. Deus tem obras na sua vida. Deus não quer que você desista.
Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você volte atrás. Deus, Ele quer cumprir na minha e na tua vida. Irmão, não importa a idade. A Bíblia nos mostra que Sara, ela nem sonho tinha de ter filhos. E quando Deus falou que ia dar, a Bíblia diz que ela riu. Ela deu risada de Deus. Só que o sonho era de Deus. E nasceu Isaac, que o nome significa riso. Deus trouxe alegria quando parecia que tudo não ia acontecer. Você pode ver no capítulo 1 de Lucas, quando Isabel, que andava com Zacarias irrepreensível, engravidou também de João Batista. Ela queria ter filhos, mas não podia. E Deus realizou, porque Deus sabia quem era João Batista. João Batista seria aquele que viria, voz do que clama no deserto. Ele ia pregar a palavra do Senhor e coisas grandes iam acontecer. Irmãos, a gente não está aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus tem um sonho. É Deus que tem. A sua mente pode estar aí em branco, mas Deus tem sonho. E Deus quer cumprir na sua vida. Deus quer realizar na sua vida. Eu queria fazer uma oração. Se eu permite, pastor? Você que tem um sonho que quer que Deus realize, vem aqui na frente. Vem. Ah, é um medicamento que eu tomo. Ah, é um problema que eu passo. Ah, é isso, é aquilo. Eu quero casar. Você vai casar. Vai ter bolo. Pastor Samuel, eu estava orando em casa. Graças a Deus, eu gosto de orar. E Deus falava ao meu coração que Ele se agrada da sua fé. Deus se agrada da sua fé, pastor. A sua fé, ela não se abala por qualquer coisa, não. Você tem uma fé inabalável, verdadeiramente. E Deus está contigo aqui. Tem coisas grandes reservadas dEle. E Deus mostrava que o Senhor tem feito propósitos com Deus aqui nesse altar. E eu vi a mão de Deus entrando para fazer algumas coisas. Eu estava orando e eu vi a mão de Deus tirando e a mão de Deus colocando. Deus fala, não é propósito do meu céu. Pode vir, irmão, que eu vou orar por você. Vem. Deus colocando as mãos. A lavar Deus usa quem Ele quer para cuidar de ti. Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Não adianta alguém querer parar quem Deus está movendo. Se colocar o pé na frente é perigoso ficar sem o pé. Se colocar a mão é perigoso, porque é Deus contigo aqui. Deus tem crescimento ainda para este campo aqui. Deus tem coisas grandes para este campo aqui. E o Senhor falou ao meu coração, em oração Ele falou: este ano que vai entrar, eu vou fazer coisas novas. Eu vi uma safra nova de pessoas, Deus levantando, Deus escolhendo, Deus fazendo, Deus elegendo, e o nome dEle sendo adorado. O adversário tem vindo com muitos contra-ataques contra a tua saúde, para querer te parar de qualquer jeito, para querer te estacionar. Mas aquele que está diante do sonho de Deus, o contra-ataque de Satanás não para, o contra-ataque do inimigo não para. E Deus tem visto as preocupações suas, pastora, suas preocupações diante da presença dEle. E eu vi a mão de Deus entrando em cada uma delas. Nas tuas preocupações Deus entra. Deus tem planos, Deus tem projeto, Deus tem obras. Deus tem visto a forma incansável de você estar ao lado do seu esposo. Ali da corrida não é fácil não, mas Deus tem cuidado de ti. E eu via Deus tocando por dentro de você, pastora. Deus tocando por dentro para te dar um livramento de algo dentro de você. Deus colocando a mão dele para te guardar. Tem vitórias, tem conquista. O Senhor manda dizer que das tuas filhas cuida Ele. Ele que cuida, Ele que deu, Ele que faz, Ele que trabalha, Ele que opera. As portas vão se abrir e o nome dEle vai ser adorado. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Já terminei. Deus vai fazer coisas grandes dentre esses dias aqui ainda. Aleluia.
Deus, Ele vai realizar sonhos. A palavra estava ardendo dentro da minha alma. Deus, Ele vai realizar sonhos na tua vida. Deus, Ele vai fazer coisas tão grandes na tua vida. O Senhor está falando comigo que tem pessoas que estão aqui, que tinham parado de sonhar, já não tinha mais prazer em sonhar, e o Senhor falou ao meu coração: eu estou dando uma injeção de ânimo. Vai voltar a sonhar, vai voltar a sonhar, e eu vou realizar. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor, e tu conheces cada um que aqui à frente está, meu Deus. Que o Senhor tem planos, que o Senhor tem obras, que o Senhor tem coisas gloriosas para realizar, do menor ao maior do que está aqui à frente, chorando, derramando lágrimas diante do teu altar. Aramachanderebacandere de calabaia, urabacanderamasheia, aremachobedecandaramanaia. Deus vai dando a vitória. Tu és o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que entra com providência. Tu és o Deus que trabalha. Tu és o Deus que opera. Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Oh, eremanchobicalamachamberemacaia, uramachanderemacantaraia, urabacanderamachorabaia. Põe as tuas mãos sobre o teu filho e a tua filha. Realiza, meu Deus, a tua obra. Cumpra, meu Deus, o ministério. Cumpra a chamada. Cumpra, meu Deus, o sonho. Cumpra, meu Deus, concretiza, realiza. Olha essas pessoas que estão aqui à frente, esperando em ti, meu Deus. Coloca a tua mão e faz. Coloca a tua mão e faz. Coloca a tua mão e faz, meu Deus. Ai, de revala saio. Remil e chomi candorossia. Remin choquemen chobe canchoquemenai. Remin chobe canchorabat. Elebe chobe de camano. Dá vitória, dá vitória, dá vitória. Põe as tuas mãos, faz a tua obra. Repreende o mal, repreende. Repreende, meu Deus, todos que querem impedir dos sonhos serem concretizados. Abençoa o teu filho e a tua filha. Põe as tuas mãos, abençoa, cura, liberta. Faz uma obra grande. Continua trabalhando no decorrer dos dias neste lugar, para que o nome do Senhor continue sendo adorado. Continua abençoando a vida do nosso pastor, meu Deus. Dá vitória e faz a obra, para a glória do teu nome, pelo sangue de Jesus. Amém.